É mais uma aqui, Aguinaldo, agora que eu vou trazer aqui, é mais uma pro Dr. Remo. Você sempre costuma falar isso. Um casal de idosos, a mulher com 67 anos, o marido com 77. Eles são lá de Floriano, distrito de Floriano. Eles foram agredidos e assaltados na última segunda-feira. A princípio, os suspeitos são conhecidos das vítimas, eles invadiram a residência, foram violentos ao pedir dinheiro lá com o casal de idosos. O idoso tentou até se defender, mas foi dominado, força física bastante diferente, e os suspeitos foram presos poucos metros depois. Por isso que eu estou dizendo para você, um trabalho exclusivo para o Dr. Remo, né? Entrar numa casa que tem um casal de idosos, se espalhar por ali, fazer o que quer, judiar. É um negócio inaceitável. Mais uma dessas que a gente sempre fala aqui em várias ocasiões, né? Qualquer tipo de assalto, de arrombamento e violência contra qualquer pessoa é difícil da gente aceitar, ainda mais quando as vítimas são idosos, né? A gente já imagina que poderia ser a mãe da gente, os pais, os avós nossos. E aí eu gosto tanto quando tem essas situações de assaltos e a vítima está armada e mete pipoco, ou às vezes é uma pessoa que pratica algum esporte, alguma luta e bagaça o ladrão, o sem vergonha. Infelizmente, né, eles conseguiram agredir aos idosos, mas a polícia já deu uma resposta rápida, né? E esse tipo de gente, quando cai lá dentro, os próprios presos não gostam desses meliantes e aí acabam ficando sem alguns dentes. Neto, tweet. Paulo, é absurda essa situação, né? Ainda mais em um distrito de Maringá, a gente não costuma ver esses casos com frequência aqui, mas que a justiça faça o seu papel, e é o que o Aguinaldo disse, tem que estar atrás das grades. Muitas vezes as pessoas vão fazer denúncias nas delegacias e por causa da nossa lei branda, o preso sai antes de quem está registrando o boletim de ocorrência. Então isso é um fato, graças a Deus a polícia foi eficiente, realizou aí a captura desses meliantes e que eles cumpram aí agora a sua dívida com a justiça. E o que infelizmente fica é o trauma para esse casal de idosos que teve sua casa invadida, teve aí seus bens saqueados e agora vai ficar com esse espírito de segurança, insegurança sempre. Então, infelizmente, essa é mais uma situação de violência e mais uma situação de onde o poder público precisa atuar. Quem, Rafael? Bom, a humanidade acho que está se tornando cada vez mais perversa, né? A gente vê crimes praticados com os próprios pais, com os próprios avós, esse tipo de assédio que acontece em escolas, tantas coisas ruins, né, que a humanidade hoje está produzindo, que infelizmente se a gente não se retornar aos nossos princípios, né, morais, principalmente a respeito ao próximo, não sei até onde nós vamos chegar. Pamela Bussolini. Paulo, por isso que eu defendo o direito de defesa aí das pessoas, principalmente nesse quesito aí, né? O posse de arma é para quem tá ali na sua residência. Porque um idoso desse aí, esse pessoal é drogado e tudo mais, né? Assaltante, entra numa residência como essa, totalmente alterado, parte para uma agressão contra um idoso, como ele vai se defender, né? E se eles quisessem fazer algo pior, será que daria tempo da polícia chegar lá? Então, acho que a gente precisa começar a pensar mesmo nesse tipo de coisa com seriedade para talvez coibir esse tipo de ação que realmente, devido aos vícios e, como o Kim falou, a maldade do mundo só aumenta, né? Fernando Tupan, esse tipo de crime, quando é contra idoso, o tratamento tem que ser igual da polícia? Veja só, Paulo Caetano, a polícia tem que prender. Só que é o seguinte, não adianta a polícia prender e a justiça liberar, que isso é bastante comum. Os presídios estão cheios. Tem essa. Fez um ato desse, o cara tem que ir pra cadeia e passar 10, 20 anos lá dentro, aí ele vai aprender. O que não pode é justamente você colocar a pessoa, o meliante, fazer um ato desse e ficar lá 6 meses, 2 dias, 3 dias, ser liberado. Aí tudo continua igual. Não, a polícia tem que prender. Descer o porrete, essas coisas assim, é um ato bastante
extremo. E dá vontade de realmente você fazer isso naquele calor do momento. Mas a polícia tem que ficar na dela, prende, leva. E a justiça tem que prender. Se precisarmos de mais presídios, vamos construir. Nós temos que acabar. E somente com a mão forte da justiça é que nós conseguimos. Se os juízes pegarem e ficar dando, passou um tempinho aí, vamos liberar. Mas a Pamela e o Kim podem falar bastante bem disso. O Código Penal precisa mudar. Essa história de você passar 1/6 da pena na cadeia e ganhar direito à liberdade, isso é uma vergonha. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que pedir justamente e nos mobilizarmos para que a pessoa que tenha realizado determinados crimes passe todo o tempo, por exemplo, morte. Matou, tem que ficar 30, 50 anos na cadeia. Não tem que pegar 1/6 da pena e ser liberado. Roubou com violência física, também tem que passar lá 10, 20 anos na cadeia para aprender. É o único jeito. Se não tiver medidas educativas, essa zona que está o nosso país vai continuar.